Terceiro domingo do tempo pascal. Primeira leitura, Atos 2, 14, 22 a 33. Salmo 15. Segunda leitura, 1 Pedro 1, 17 a 21. Evangelho, Lucas 24, 13 a 35. No episódio do caminho e da ceia em Emaús, Cleófas é a personagem que dialoga com Jesus ressuscitado sem o saber. E a ele deve ser atribuído o pedido: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Por detrás do pedido fica conosco está uma linguagem inclusiva, pois ele não estava sozinho, e se encontra um eco daquela que poderia ser denominada de teologia do Emanuel, isto é, do Deus conosco. No Antigo Testamento, Deus, ao se dirigir a um eleito, declarou: estou contigo, ou estou convosco. Contudo, a locução mais conhecida e que se tornou o nome de um eleito messiânico foi exatamente a do Emanuel, segundo Isaías 7,14, 8, 8 e 10. Uma referência que foi assumida por Mateus 1,23, que cita Isaías 7,14. Essa referência, porém, deveria ser combinada com a saudação do anjo Gabriel a Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, Lucas 1,28. Por detrás do pedido fica conosco está o grande desejo de que aquele peregrino ainda não identificado e que se apresentou ao longo do caminho permaneça entre eles e, bem mais, que entre em casa. É o pedido de que a companhia e o ensinamento se prolonguem na vida cristã. E o pedido foi aceito e alcançou um clímax na fração do pão, gesto que trouxe o reconhecimento do Senhor ressuscitado e, mais uma vez, aparece um eco do Emanuel. Não ardia o nosso coração enquanto conversava conosco pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Sem dúvida, esse episódio tem muito a nos dizer. Por isso, percorramos as suas 4 partes. A primeira parte, os versículos 13 a 19, oferecem uma ambientação concisa e detalhada. Um dado cronológico, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Uma referência, 2 dos discípulos de Jesus. Um local de destino, iam para um povoado chamado Emaús. Uma distância a ser percorrida desde o referencial, que durava entre 2 e 3 horas a pé, 11 quilômetros de Jerusalém. Um assunto, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Um elemento surpresa, Jesus peregrino se aproximou e começou a caminhar com eles. Uma condição dos discípulos, estavam como que cegos e não o reconheceram. Uma iniciativa do divino peregrino, que ides conversando pelo caminho? Uma alusão ao estado emocional dos discípulos, eles pararam com o rosto triste. A alusão ao nome de um deles, chamado Cleófas, que responde à pergunta com outra pergunta: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E o interesse pelo assunto, ele perguntou: que foi? Na segunda parte, do versículo 20 ao versículo 24, os discípulos oferecem um resumo e interpretação dos acontecimentos em torno a Jesus Nazareno, com dados sobre a sua identidade e missão. Situação singular é a frustração dos discípulos. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Nota-se que as informações dizem respeito ao antes e ao depois do dia da ressurreição. O que veio das mulheres é essencial, mas, apesar das constatações, permaneceu a dúvida e a incredulidade. A ele, porém, ninguém o viu. Na terceira parte, do versículo 25 ao 32, Jesus ressuscitado assume o protagonismo da conversa
e começa a instrução de uma forma dura, mas eficaz, percorrendo as Escrituras ao ponto de suscitar neles a oferta da hospitalidade com muita sensibilidade. Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Por certo, não é a visita que deveria servir à refeição, mas o evangelista tem um objetivo: mostrar que o lugar do pai de família foi ocupado por Jesus, que celebra a Eucaristia no domingo da ressurreição. Ele é a autoridade da comunidade de fé que se reúne para concretizar a sua ordem, fazer isto em memória de mim. Segue-se o milagre efeito da fração do pão. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, que, porém, desapareceu da frente deles. Na quarta parte, o desfecho, versículos 32 a 35, revela a mudança que se deu na vida dos discípulos. Se houve preocupação com a noite, ao convidar o peregrino após a revelação, ela deixou de ser um obstáculo e, sem hesitar, voltaram para Jerusalém. É aqui que se descobre porque foi feita a referência a 11 quilômetros para dar destaque ao grupo apostólico, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. O ponto de encontro da experiência com o ressuscitado se deu entre a aparição a Pedro, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, e o relato de Cleófas e do outro discípulo, que contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Assim, atesta-se a comunhão entre a igreja de Jerusalém, chefiada inicialmente por Pedro, e a igreja de Emaús, chefiada por Cleófas. Pode-se dizer que o pedido fica conosco, além de conduzir ao clímax na fração do pão, devolveu aos dois discípulos a vontade de voltar e de se reunir com os demais, pois a companhia e a comunhão com o Senhor ressuscitado exigem a sua continuidade na vida da comunidade de fé. Enfim, se olharmos para a estupenda tela de Caravaggio sobre o episódio de Emaús, nota-se que tudo se ilumina a partir da luz que envolve as personagens. O pintor, também iluminado, foi além do mencionado na narrativa e colocou mais um personagem, provavelmente um serviçal, pois segura na mão esquerda uma jarra. Contudo, pelo fato de ter a cabeça coberta por um quipá, parece ter desejado indicar o devido respeito pela palavra de Deus encarnada, para a qual olha com atenção e profundidade. Jesus e a mesa com alimentos ocupam o centro, porque são a única realidade. Em volta deles estão as demais personagens. De forma sutil, uma toalha branca está sobre um rico tapete cheio de detalhes. À mesa, os utensílios e os alimentos estão devidamente dispostos, dando harmonia ao conjunto. Na frente de cada personagem que está sentado, percebe-se um pedaço de pão e Jesus ressuscitado estende a sua mão direita sobre a mesa, assumindo o gesto da bênção, mas a mão esquerda está imposta sobre o pão. A reação dos dois personagens sentados é de grande estupefação. Caravaggio colocou Cleófas diante de Jesus, assumindo o gesto de quem se dispõe a se levantar da cadeira. E à esquerda, de braços abertos, parece que quis identificar o outro discípulo como sendo Tiago menor, considerado na tradição filho de Cleófas, irmão de São José. Pois na roupa se encontra uma concha branca, basta lembrar que é o símbolo de São Tiago de Compostela. Ambos estão envolvidos pela luz e pelos gestos que Jesus ressuscitado realiza. É a mente e o coração que se abrem para a revelação. Chama a atenção a projeção das sombras sobre a parede de fundo. O ambiente é escuro, algo proposital para indicar que a luz que brilha sobre o rosto de Jesus e dos demais vem do alto, isto é, do Pai das luzes. O serviçal não está de pé somente por causa da sua função, mas porque a sua posição permite realçar a triangulação das três personagens sentadas. Assim, as características de espaço e de profundidade permitem ao observador assumir igualmente a postura de um convidado à ceia,
pois vê de frente e tem a capacidade de perceber todas as dimensões da tela. Se para os discípulos de Emaús o encontro com o Senhor ressuscitado foi um determinante, ajudados por essa bela imagem de Caravaggio, cada um de nós pode se sentir profundamente provocado a perceber, a refletir, a assimilar e a fazer do pedido "fica conosco" a motivação da própria vida. Esta, muitas das vezes, se depara com muitos questionamentos, frustrações e adversidades. São modos e ocasiões que o Senhor usa para nos colocar em caminho ou para nos devolver ao caminho. Basta pensarmos no que estamos vivendo nestes dias de reclusão social por causa dessa pandemia. Assim, aprende-se que Ele não apenas caminha conosco, mas está conosco e nos consola pela fração do pão eucarístico que se faz caridade ao mais necessitado. A verdade da fé obediencial é simples. Não estamos sozinhos em nenhuma circunstância, menos ainda quando se está diante de qualquer forma de tribulação, pois o Emanuel fica conosco, nos ama e o seu amor nos impele à missão e ao anúncio de que Ele verdadeiramente ressuscitou e está no meio de nós. Um bom e santo terceiro domingo da Páscoa. Um fraterno abraço a todos e todas. Padre Leonardo Agostini.